Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de terminologia e hoje vamos falar um pouco de terminologia em tomografia. Nós vamos ter termos diferenciados dependendo da área em que estaremos atuando, pois os equipamentos demandam a sua própria terminologia, tá? Então, em tomografia, nós vamos ter os termos específicos usados em tomografia, como em mama, ressonância, ultrassom, tá? Eu vou estar passando aqui algumas das terminologias mais comuns utilizadas em tomografia no dia a dia da utilização do aparelho, tá? Os contínuos avanços tecnológicos em tomografia trazem consigo termos novos que, em sua grande maioria, são provenientes do inglês e do alemão, dependendo do fabricante do equipamento, e nem sempre têm tradução exata. Às vezes são termos, utilizados nas duas línguas que não têm tradução, não podem ser equiparadas a uma palavra em português. E também nós temos, às vezes, algumas situações em que, dependendo do maquinário utilizado, os manuais não têm a tradução. Então, a gente às vezes acaba aprendendo a se adaptar à linguagem e tem que buscar, às vezes, a tradução por conta própria, tá? Alguns fabricantes não colocam o manual em português, eles colocam na língua de origem e a gente tem que, literal, dar o nosso jeito para poder entender como o maquinário funciona a partir do manual que a gente tem em mãos. Então, a gente tem que buscar por conta própria a tradução desse manual, tá? Mas, mesmo assim, alguns termos não têm tradução. E também, por razões comerciais, os diversos fabricantes frequentemente utilizam termos diferentes para expressar o mesmo conceito. Então, por exemplo, na Siemens, um determinado conceito é chamado de um nome que pela Toshiba é chamado de um outro nome, tá? Então, às vezes o fabricante se utiliza de um termo e o outro fabricante de outro termo e os dois querem dizer a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem, o famoso blá blá blá, e nem sempre quem está utilizando consegue entender exatamente do que se trata. Então, às vezes a gente faz algumas adaptações, chama o determinada função ou determinado termo de uma forma em português que nem sempre condiz com o que realmente ele quer dizer, tá? Mas às vezes a gente faz essas adaptações mesmo, é muito comum isso acontecer. Mas a gente precisa conhecer os termos, porque às vezes a gente está chamando esse termo de uma forma e uma outra pessoa que conhece o termo real não vai conseguir compreender da mesma forma que se ela chamar do termo real, a gente não vai conseguir compreender. Então a gente tem que buscar sempre se adaptar. Mesmo que a gente use um outro termo, a gente tem que conhecer e saber para que serve aquele termo que a gente está utilizando, tá? Para as duas pessoas ou para todas as pessoas utilizarem a mesma linguagem, fica mais fácil na hora de trabalhar, né? Porque já pensou, eu chamo o botão de liga de verdinho e você chama de amarelinho. Aí na hora de ligar eu vou lá e falo para você, aperta o verdinho. Você vai chegar lá, não vai procurar o verdinho, não vai encontrar, tá? Energia, raio-x e tomografia. Quanto maior a densidade da estrutura, mais opaca ela ficará na imagem. As estruturas com maior densidade se apresentam radiopacas e as estruturas com menor densidade se apresentam radiotransparentes. Em tomografia temos hiperdenso, maior densidade, isodenso, densidades intermediárias e hiperdenso, menor densidade. Topograma, scout, escanograma, localizador e imagem piloto. É a imagem realizada ao iniciar o protocolo de exames. A primeira imagem se trata de uma imagem de raio-x digital da região a ser estudada e é a partir dela que se dará início ao programa do exame.
No topograma é fixado o início e o término dos cortes que serão realizados durante o exame. Então, a gente tem aí o scout, o topograma, o localizador, tá? É uma imagem primária que a gente faz da região que a gente vai examinar, onde a gente vai determinar os cortes que serão realizados durante o exame, tá? As fatias que serão realizadas durante o exame. Então, a gente tem um raio-x digital da estrutura anatômica que nós vamos examinar para, a partir dela, realizar as sequências dos exames, tá? O protocolo de exames. FOV é o campo de visão que deve sempre ser proporcional à estrutura a ser estudada. Se trata de um bloco que deve ser ajustado na região de interesse, que vai de 96 a 510 milímetros e tem relação direta com a qualidade da imagem. A aquisição de imagens é o modo como as imagens tomográficas podem ser adquiridas. Com a evolução dos tomógrafos, essas aquisições passaram a ser 90% no plano axial, devido à possibilidade de se fazer reformatações nos diversos planos pós-aquisição. Temos dois tipos de aquisição: a convencional, série corte ou sequencial. A mesa se move a cada rotação de 360 graus do tubo para aquisição de uma imagem por rotação. Helicoidal, que é a volumétrica, o tubo gira continuamente enquanto a mesa se desloca para dentro do gantry. Com essa aquisição, temos um grande volume de imagens que nos possibilita a manipulação das imagens pós-aquisição. Monitor. O dispositivo que nos mostra as imagens geradas pelo tomógrafo. A qualidade de visualização do monitor se mede pelo seu tamanho, especificado pela longitude diagonal da tela, medida em polegadas. Então, basicamente, a gente vai ter o mesmo esquema que a gente tem com a televisão comum que a gente utiliza. É um monitor comum que a gente está utilizando. Então, a qualidade da imagem que a gente visualiza vai estar diretamente ligada ao tamanho que ela tem. Quanto menor a nossa visualização, quanto maior, melhor a nossa visualização, tá? Então, a gente tem na diagonal o tamanho medido em polegadas. Então, a gente tem 14 polegadas, 15 polegadas e por aí vai, da mesma forma da televisão, tá? 30 polegadas, 32, 40 e por aí vai, tá? Detector. Componentes do sistema de exploração. Grupo de sensores que mede a intensidade de raio-x atenuado e transforma em impulsos elétricos. Esta voltagem é convertida em dados digitais. Gantry. Estrutura onde está localizado o tubo de raio-x, o arco de detectores e os colimadores. Geralmente pode ser angulado até 30 graus em cada direção. Possui uma abertura central. A mesa do tomógrafo está ligada eletronicamente ao gantry para o controle dos movimentos durante a varredura. A anatomia do paciente posicionada dentro da abertura será examinada naquele momento. Então, vai ser utilizado o mesmo princípio que a gente utiliza no raio-x convencional. A gente vai posicionar a estrutura a ser examinada, direcionada como seria o raio central. A gente tem um laser de localização, tá? Que nos orienta em relação a esse posicionamento. Então, vai fazer o exame do crânio. A gente vai centralizar o paciente como a gente estivesse fazendo um raio-x de crânio, tá? Por exemplo, raio central no AP do crânio incidindo, direcionado para a glabela. A gente vai fazer da mesma forma, tá? A única diferença é que a gente não vai rotacionar o paciente quando nós formos realizar as outras incidências. Dentro da própria máquina, a partir dos cortes axiais realizados a partir do topograma, nós vamos fazer a reconstrução das imagens em outros planos. Então, por exemplo, a gente não posiciona o paciente em perfil, se a gente quiser um perfil, tá? A gente vai, a partir dos cortes, fazer um sagital, um coronal, tá bom? A partir da reconstrução que o aparelho permite a gente fazer. Aí aqui a gente tem o gantry, tá? Dentro do gantry, essa capa
branquinha, ela protege o maquinário interno da máquina, tá? E protege de eventuais contatos com eles, porque ele fica girando aqui dentro, tá? O tubo e os detectores em lados opostos, eles giram 360 graus durante a aquisição de exame. Então tem a mesa aqui, a mesa entra e ele vai girando continuamente e a mesa vai entrando a partir da espessura dos cortes que eu determino na máquina, tá? A tomografia, ela realiza esse procedimento muito mais rápido do que a ressonância, tá? Então, um exame que na ressonância magnética, por exemplo, demora 40 minutos, na tomografia, se demorar 15 ou 10, até que demorou muito, tá? O diferencial que a gente tem em relação às duas é que, literalmente, na tomografia, o processo é todo pós-processamento. Então, a gente realiza o exame, após o término do exame, a gente processa as imagens. Na ressonância, literalmente, conforme o exame vai sendo realizado, o processamento das imagens é realizado, tá? Então, a gente até brinca que o cara da tomografia, ele acaba o exame mais rápido, mas o cara da ressonância larga o plantão primeiro, porque muitas das vezes, após o término do exame, a tomografia precisa fazer o processamento das imagens e na ressonância magnética, quando o exame termina, as imagens já estão processadas, tá? A ampola de raio-x é semelhante à convencional, porém o kV é fixo, entre 120 e 140, e os raios-x são filtrados de maneira que se obtém apenas radiação de alta energia. O feixe de radiação é colimado de modo a formar um leque. Esse parâmetro pode ser ajustado pelo operador antes de iniciar o exame. A espessura dos cortes da imagem obtida é igual à espessura do feixe de raio-x programado. Então, se eu optar por uma espessura de corte de 0,2 milímetros, a espessura do feixe vai ter 0,2 milímetros, tá? Rotação e revolução. É o giro de 360 graus em torno do paciente. Então, cada giro do tubo em torno do paciente é chamado desta forma. Haverá variações de um aparelho para outro no número de canais ou determinada geração do aparelho. Pode levar, em aparelhos modernos, aproximadamente 0,5 a 4 segundos por revolução. Então, cada corte, literalmente, cada imagem, pode levar até 4 segundos para ficar pronta. Aí a gente faz novamente a comparação com a ressonância. A gente tem imagens que demoram 9 minutos para ficar pronto na ressonância, tá? Mas, quando fica pronta a sequência, o jogo de imagens vem todo ele pronto, tá? É 4 segundos cada imagem da tomografia. Pitch é um movimento da mesa durante cada revolução do tubo de raio-x. Representa a razão entre o deslocamento da mesa pela espessura do corte. Nas aquisições de imagens helicoidais com pitch de 1 por 1, observamos que a mesa se desloca na mesma proporção da espessura do corte em cada revolução. Assim, um fator importante a considerar nos casos de trabalho com relação maior que 1 por 1, pois a quantidade de radiação por fatia de corte será sensivelmente reduzida, aumentando assim o ruído da imagem provocado pela baixa dose de exposição. Então, a gente tem no pitch o movimento da mesa relacionado a cada rotação dividido pela espessura do corte, tá? Então, a gente tem a espessura do corte, o tanto que a mesa vai andar. Então, a gente colocou 1 de espessura por 1 de movimento. Então, a mesa vai andar 1, cortar, andar 1, cortar, andar 1, cortar. Incremento ou index, intervalo de corte. É o espaçamento entre os cortes e sempre que falamos em aquisição de volume em aparelhos de última geração, aplica-se a seguinte regra. O incremento sempre deve ser igual ou menor que a espessura do corte para que haja uma melhor interpolação das imagens. O que isso quer dizer? Por exemplo, o espaço entre um corte e outro. Se eu colocar o espaço entre um corte e outro muito grande, eu posso perder alguma estrutura pequena que ficou justamente entre os cortes.
Então, o ideal é que seja sempre um bem próximo ao outro para que dê continuidade às imagens e eu não perca nenhuma estrutura importante, tá? Aí nós falamos de estrutura com milímetros, tá? Estruturas bem pequenas, que dependendo de como eu realizo, por exemplo, existem situações em que no axial determinada estrutura não me aparece por causa dos cortes e no sagital ela aparece. Não aparece no axial nem no sagital, mas no coronal ela aparece, tá? Por isso é que a reconstrução é tão importante e a espessura dos cortes demanda uma importância muito grande. Porque se eu tiver uma espessura muito, muito larga, uma distância muito grande, em nenhuma das imagens vai aparecer uma estrutura que tenha milímetros, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com a escolha dos cortes realizados, dependendo do tipo de estrutura que eu vou visualizar, o tipo de exame que eu vou fazer, tá? Sendo assim, quando falamos em uma aquisição de 7x7 ou de 5x5, significa 7 milímetros de espessura com 7 milímetros de incremento e assim por diante, tá? Então, sempre se faz um intervalo da mesma espessura, tá? Então, eu tenho distância de 7 milímetros, espessura de corte de 7 milímetros, espessura de corte de 5 milímetros, espaçamento de 5 milímetros. E por aí vai, tá? Vai depender da estrutura que eu vou visualizar. Quando eu tenho estrutura muito pequenas, eu não posso utilizar um corte de espessura muito grande, senão eu vou perder a estrutura, tá? No segundo corte eu já não visualizo mais nada. Então eu preciso prestar atenção nesses detalhes. Slice, que é o corte. Cada imagem transversal do objeto recebe o nome de slice e é produzido quando o raio-x colimado em forma de leque atravessa transversalmente o objeto, produzindo uma imagem da secção transversal ou coronal do mesmo. Lembrando que a imagem pode ser reconstruída em outros planos, tá? Espessura do corte. É definido pela espessura do feixe de raio-x direcionado ao paciente. A espessura do corte pode ser relacionada pelo operador e o equipamento fará a colimação correspondente. Então, quando eu determino a espessura do corte, automaticamente a máquina vai corresponder com a colimação daquela espessura, tá? Então, pitch refere-se ao movimento da mesa em conjunto com o tubo e os detectores. Index ou incremento refere-se ao espaço existente entre um corte e outro. Slice measurement, espessura do corte medida em milímetros, é a espessura do corte, tá? Slice measurement. Pixel é a menor unidade de informação que pode ser processada pelo computador. Voxel é a unidade de volume da imagem. Então, o slice refere-se ao corte produzido pelo leque dos raios-x. O pixel, o ponto bidimensional que dá partida à formação da imagem para o monitor. E o voxel, o conjunto de pixels que forma o volume da imagem na tela do monitor. Matriz é o espaço quadriculado com filas de colunas compostas por cada um dos pixels, onde são armazenados os coeficientes de atenuação em correspondência com a posição de cada voxel. Então, quando a gente tem a união do pixel com o voxel, tá? Que é a unidade inicial mais o volume da imagem correspondente, quando a gente tem a união de todos eles dentro da imagem, a gente tem uma matriz, tá? Matriz é a imagem bidimensional que possui somente altura e largura. Window, janelas que variam entre tons de cinza e serve para distribuir esses tons para cada parte do órgão a ser examinado. Sua escolha é feita de acordo com a densidade do volume tomográfico. Então, os termos que a gente normalmente vai ver é janela para osso, janela para gordura, janela para sangue, janela para isso, janela para aquilo, tá? Então, por exemplo, se eu vou realizar um exame para visualização da patela, eu vou utilizar a janela para osso. Eu vou realizar um exame para ATM, janela para osso. Eu vou realizar um exame de pulmão,
já vou utilizar uma janela diferente. Vou visualizar tendão, já vou visualizar, quero visualizar se tem alguma lesão no cérebro. Eu vou utilizar uma janela diferente, tá? Então, dependendo do que exatamente eu quero visualizar na estrutura anatômica, eu vou direcionar esse exame para uma forma de pesquisa diferenciada, tá? São aí que estão as minúcias dos exames adicionais. No raio-x convencional, eu tenho a opção de ver o osso com bastante precisão. Para ver as partes moles, eu vou precisar de contraste. Se eu não tiver contraste, eu não vou conseguir visualizar órgãos de forma funcional, tá? Nos exames adicionais, como tomografia e ressonância, eu posso visualizar muitas coisas sem contraste, tá? E eu tenho também o contraste para visualizar de forma ainda mais específica determinada região, tá? Por exemplo, JPM, janela para parte mole, JPO, janela para partes ósseas, JM, janela para mediastino, JP, janela para pulmão, tá? Então, a gente vai ter essas janelas voltadas para a estrutura que eu vou examinar e para a pesquisa que eu quero fazer daquela estrutura, tá bom? Eu tenho numa mesma situação, por exemplo, de crânio, em que eu tenho JPM, JPO, tá? Unidade de Hounsfield. Os coeficientes de atenuação são codificados em uma escala de Hounsfield, onde as imagens menos brilhantes, hipodensas, têm valores mais baixos e as brilhantes valores mais altos. Hounsfield determinou que o valor da água seria 0, do ar menos 1000 e o osso mais 1000. Esses valores podem sofrer alterações dependendo do equipamento, explicando por muitas vezes por que objetos com determinada densidade superior ao osso causam artefatos na imagem. Então, a gente tem algumas situações, tanto na tomografia quanto na ressonância, tá? Em que determinada estrutura localizada na anatomia do paciente que está sendo examinada causam artefatos na imagem, tá? Metal, alguns, por exemplo, alguns tipos de material utilizado para obturações odontológicas, tá? Existem situações na ressonância, é até um pouco mais comum, em que corantes de maquiagem causam artefatos, enfeites de roupa causam artefatos, tá? Então, a gente tem aqui a escala em que a água é marcado como 0 de densidade, tá? E temos o mais 1000 e o menos 1000, indo do ar até o osso, tá? E temos aqui, ó, menos 100 gordura. Aí temos o 0 a água, material branco, material cinza e sangue coagulado. Então, nós vamos ter as diversas gramaturas dentro dessa escala e cada tonalidade de cinza vai corresponder a uma densidade representada nessa escala, tá? E a partir daí é possível identificar o que está sendo visto, tá? Level, nível de escala que varia entre o preto e branco. Escala de Hounsfield, escala que mostra variações de tonalidades do branco para a variação cinza até chegar ao tom de preto. Single Scan, corte simples, um só corte. Serial Scan, cortes seriados, diversos cortes. Algoritmos de reconstrução. Em tomografia, as imagens podem ser reconstruídas utilizando-se algoritmos de reconstrução que colocam em evidência alguns tecidos. A classificação está relacionada com a natureza do tecido estudado. Então, nós temos o soft, tecido moles em crianças, standard, tecido moles em adultos ou músculos, detail, tecido com densidade intermediária entre músculos e ossos, bone,
ênfase em tecidos ósseos, EDGE, ênfase em tecidos ósseos, filtro duro, e Lang, parênquima pulmonar. Nos serviços de tomografia é possível contar com os meios de modificar eletronicamente a imagem primária, a fim de detalhar melhor o seu estudo final ou dar maior destaque às suas áreas de interesse, como tumores, por exemplo. Para níveis de cinza e variações de preto e branco, o técnico pode destacar, por exemplo, as partes ósseas, dando-lhe maior intensidade. É possível também diminuir a intensidade para que os ventrículos cerebrais sejam bem mais detalhados. Os aparelhos de última geração possuem esquemas de reconstrução automática que permitem, por meio de uma única leitura e acerto de imagem, refazer todas as outras da série, fornecendo todos os detalhes e possibilitando a escolha das melhores para que sejam fotografadas. Para níveis de cinza e variações de preto e branco, o técnico pode destacar, por exemplo, as partes ósseas, dando-lhe maior intensidade. É possível também diminuir a intensidade para que os ventrículos cerebrais sejam bem mais detalhados. Então, a gente vai, dentro da aquisição da imagem que a gente tem, a gente pode destacar a região que a gente quer visualizar, tá? Então, por exemplo, o médico pediu para você fazer cortes dos ventrículos cerebrais. Então, você fez uma imagem do crânio, um exame do crânio, e você vai destacar os ventrículos na imagem, tá? São tudo situações de reconstrução de imagem pós-aquisição, tá? Filtragem. A filtragem digital é o conjunto de técnicas destinadas a corrigir e realçar uma imagem. A correção é a remoção de características indesejáveis e a melhoria da mesma. Realce é a acentuação de características na imagem. Filtros kernel, máscara ou matriz. São filtros que agregamos à imagem para ressaltar características e melhorar a visualização. Os filtros são fórmulas matemáticas e existem diversos tipos de filtros. Serão usados dependendo do que é de interesse ser visualizado. Sua finalidade é ressaltar os dados da imagem que pode ter alguma importância diagnóstica. Então, dependendo da patologia que a gente quer investigar, a gente vai utilizar esses filtros direcionado ao que a gente quer ver, tá? Para valorizar, melhorar a visualização, tá bom? Os filtros mais importantes são Sharp, realça as bordas de estruturas de distintos coeficientes de atenuação, também conhecido como janela de osso. Realce de bordas, realça as diferenças entre as bordas de estruturas com coeficiente de atenuação não muito distinto. E o suavizar, filtro suavizador, permite diminuir artefatos de ruído e permite uma melhor observação entre uma estrutura normal e uma que não seja normal. Artefatos. É a distorção de uma imagem real que dificulta a visualização das estruturas adjacentes por diferentes causas. Assim como no raio-x convencional, na tomografia encontram-se também os artefatos, imagens de objetos não desejáveis na película, anéis, brincos, botões, etc., distorções, imagens respiradas ou tremidas, e ainda as sobreposições que causam borramento inadequado. Então, da mesma forma que a gente se utiliza da informação para o paciente no raio-x convencional, nós vamos realizar o mesmo procedimento para os exames adicionais. A gente precisa orientar o paciente sobre o movimento, orientar o paciente sobre a respiração, orientar que o aparelho vai fazer barulho, orientar que a mesa vai se movimentar, porque o paciente às vezes já está assustado do procedimento, às vezes é um paciente que nunca realizou aquele exame antes, tá?
e ele pode se assustar durante o movimento, durante a emissão de som que a máquina faz, e a respiração dele vai se alterar com esse susto, ou ele pode até se mexer mesmo. Então, ele precisa ser orientado para que a gente possa minimizar o máximo possível os artefatos que a gente consegue minimizar, tá? Porque a gente tem ciência de que vão ter alguns que a gente não vai conseguir minimizar. E aí a gente vai utilizar os filtros para isso, tá? Mas os que a gente pode minimizar, orientando o paciente, a gente consegue diminuir muito esses artefatos de movimento, tá bom? Na tomografia, os artefatos são produzidos quando duas áreas de densidade diferentes são incluídas no mesmo corte e com as mesmas coordenadas especiais. Isso causa um artefato chamado de efeito do volume parcial. Vale lembrar que os artefatos metálicos, como prótese e órteses, influenciam bastante na imagem final. Aí aqui a gente tem a visualização de artefatos, tá? E eles, dependendo do tamanho do objeto que causa o artefato, eles podem prejudicar muito a visualização da imagem, tá? Às vezes, até mesmo aplicando os filtros, o artefato continua sendo prejudicial à imagem. Em ressonância, temos até situações em que próteses metálicas inviabilizam o exame, tá? Dependendo, por exemplo, o joelho, a visualização que quer ser feita é da articulação. O paciente tem uma prótese metálica no joelho. O artefato causado vai ser tão grande que não vai ser possível visualizar a articulação. Então, nós vamos ter, dependendo do material que está causando o artefato, nós vamos ter algumas situações em que não vai ser possível realizar o exame da região, tá? MBR, reformatação multiplanar. Essa é uma técnica que permite a reconstrução de imagens em planos diferentes a partir de um bloco de imagens previamente adquiridas com esta finalidade e permite a reconstrução de imagens nos planos axial, coronal, sagital, oblíquo, curva ou radial. Resolução da imagem. Quanto maior a quantidade de pixels, maior será a resolução da imagem. O termo resolução é geralmente utilizado para indicar o número de pixels distribuído de forma horizontal e vertical no monitor do equipamento. Exemplo, 512 por 1024. Alta resolução é o termo aplicado à imagem de alta qualidade e está baseado no número de pixels que formam a imagem. E como já sabemos, quanto maior a quantidade de pixels que possui a matriz, maior será a resolução da imagem e o detalhe. Meios de contraste. Quando usado na tomografia computadorizada, o contraste é feito à base de iodo. Para a realização do exame, poderá ser necessária a administração de meios de contraste iodado por via oral ou venosa. Antes desse processo, antes da realização do exame, o paciente passa por uma anamnese, tá? Onde vai ser rastreado qualquer possibilidade do paciente ser alérgico a iodo, tá bom? Então, são vários itens que podem demonstrar isso. Às vezes o paciente não sabe que ele é diretamente alérgico ao iodo, mas ele é um paciente que apresenta reações alérgicas de forma crônica, paciente asmático, tá? Paciente com alergias alimentares e medicamentosas. Então, são pacientes que já têm uma predisposição a apresentar alergia, tá? Então, o procedimento para esses pacientes é realizado de forma diferenciada. Ele faz um preparo antialérgico anterior ao exame para que possa ser minimizados os efeitos adversos que podem ocorrer, tá bom? E também tem a situação do paciente que não tem nenhuma história prévia de reação alérgica, seja ao que for, alimento ou medicamento, e ele pode apresentar reação ao contraste, tá? Porque antigamente a gente tinha um hábito de perguntar, come camarão?
Sente alguma coisa quando come camarão? Só que a quantidade de camarão que a gente come numa vez, que pode apresentar alergia, é muito pequena correlacionada à quantidade de contraste que é injetado durante o exame. Então, um paciente que come camarão e não tem nenhuma reação alérgica, pode vir a ser um paciente que pode ter uma reação alérgica ao meio de contraste, porque a quantidade é maior, tá? Os meios de contraste são substâncias que têm características físicas e químicas capazes de atenuar as radiações que atingem os tecidos que serão examinados. Delay é o tempo de espera entre o início da injeção do meio de contraste e a aquisição dos cortes tomográficos. Realces, representação brilhante de valores da escala durante a formação e ajuste da imagem. Este conceito está intimamente relacionado ao uso do meio de contraste. O contraste intravenoso é utilizado para visualizar estruturas vascularizadas e órgãos. Assim, é possível conhecer o comportamento de uma determinada lesão através da administração do contraste. Scan field, campo de exame, área circular dentro da abertura do Gantry, mediante a qual é medida a radiação transmitida. DCOM, Digital Communication in Medicine, transmissão de comunicação e imagens digitais de alta qualidade em medicina, sendo necessário programas específicos para a visualização de imagens. Então, é o sistema que é utilizado até de forma bem mais ampla ultimamente, que transmite as imagens por dentro dos sistemas hospitalares, tá? Então, eu realizo a imagem lá na tomografia e consigo transmitir essa imagem para o médico lá no consultório dele. Então, quando o paciente chega lá, as imagens já estão lá. O médico não precisa se levantar e ir até a tomografia para poder visualizar essas imagens, tá? Esse sistema, dependendo de como ele é estruturado, tem até a possibilidade dessas imagens serem enviadas, armazenadas num outro sistema, como se fosse um arquivo, e, por exemplo, o médico pode ter acesso a essas imagens de casa, pode ter acesso a essas imagens num outro hospital, tá? Aqui a gente tem o PACS, que é o sistema de arquivamento dessas imagens, tá? Rede de sistemas de arquivamento, manipulação e transmissão de imagens. Então, eu tenho uma situação, por exemplo, eu realizo o exame do paciente em Madureira, mas o médico está na Tijuca, num outro serviço da mesma rede, tá? Que utiliza o mesmo PACS. Ele tem como puxar do PACS essa imagem e visualizar. Eu tenho como puxar, eu estando lá em Ipanema, puxar essas imagens e imprimir, gravar num CD, mostrar para o médico que está lá, entendeu? Mas isso dentro do mesmo sistema PACS, tá? Se for uma outra empresa, o sistema PACS dela é outro, diferenciado do que eu estou utilizando na minha empresa, tá? É como se fosse um arquivo mesmo, mas todo digital. E aqui a gente tem, ó, a demonstração, ó, raio-x, tomografia, gravar no CD. A gente tem várias opções dentro desse PACS, tá? Telemedicina. Se define como o uso das telecomunicações em cuidados em saúde. Hoje em dia está bem mais amplo esse sistema, tá? Nós temos programas que instalam até em telefone mesmo, né? Em que o médico consegue buscar essas imagens, laudar, diagnosticar. Temos também as situações em que até mesmo cirurgias estão sendo feitas nesse esquema de telemedicina, tá? Então, os avanços tecnológicos, eles estão cada vez mais amplos e cada vez mais minuciosos, cada vez trazendo mais coisas, mais opções, né, de tratamento em saúde,
tá? Então a gente tem que estar sempre atento a estar acompanhando esses avanços tecnológicos, porque praticamente uma vez por ano a gente tem simpósios dos fabricantes em que eles lançam novos maquinários, lançam novos equipamentos, lançam novas tecnologias para equipamentos já existentes, tá? Às vezes, infelizmente, são simpósios muito dispendiosos, em que nem sempre você vai ter condições de ir em todos os anos, sempre que eles fazem você ir. Porque às vezes eles são caros, às vezes eles são em outro país, tá? Às vezes você vai estar de plantão, não vai conseguir ir. Mas a gente tem como ter acesso a isso. Hoje em dia a internet nos fornece um leque de opções gigantescos. Então a gente tem acesso aos artigos que são publicados a partir dessas pesquisas, a gente tem como visualizar os vídeos das utilizações dos maquinários, tá? A gente tem os cursos que são elaborados a partir dessas novidades tecnológicas. Então a gente tem formas mais acessíveis de buscar essas informações. A gente não pode ficar parado, porque todo ano as tecnologias passam por um avanço. Então, em 5 anos, eu fiquei desatualizado 20 anos a nível de tecnologia, tá? Então, a gente tem que estar sempre buscando, sempre lendo artigos, porque dentro de um meio de diagnóstico, a gente tem um universo de informações. Porque a gente vai ter, por exemplo, dentro da tomografia, a gente vai ter um estudo do pulmão. Não é somente um exame de tomografia de pulmão. A gente pode ter diagnóstico de diversas patologias, a gente pode ter alguma pesquisa funcional, a gente pode ter algum direcionamento, porque às vezes ainda existem os achados, a gente vai realizar o exame para determinada coisa e acaba encontrando uma que a gente não tinha intenção, vamos dizer assim, tá? Então é um achado clínico. Então, a gente, dentro de uma estrutura anatômica que a gente vai realizar um exame, a gente tem um universo de coisas que podem acontecer. Então, os artigos, eles trazem justamente isso. Então, a gente vai ter tomografia computadorizada para estudo de parênquima pulmonar para determinada patologia. Aí, dentro desse estudo, a gente tem um achado, a gente encontra uma outra coisa que a gente não estava procurando. Então, a gente tem, dentro dos artigos clínicos, muita informação interessante, muito conhecimento importante para a nossa realização do exame. Então, às vezes, a gente está realizando o exame, visualiza uma imagem que a gente não estava procurando, a gente encontrou, por isso, achado, e a gente descobre uma outra patologia que a gente nem estava procurando. Então, a gente tem que estar bem antenado em relação a essas novas tecnologias e ao que está dentro do que nós realizamos de exame, tá? A gente tem que ter o máximo possível de conhecimento. Ah, mas eu não estou podendo fazer um curso agora. Senta na frente do computador, vai abrir os artigos, vai ler sobre o que está sendo feito atualmente, entendeu? O que já foi visualizado, como é essa imagem dessa patologia dentro do exame que você realiza, para você poder identificar essa imagem no exame que você está fazendo, entendeu? Para você poder ter o seu diferencial de informação. Você ter a sua bagagem de informação. Porque muitas das vezes você fica realizando exames de forma automática, de forma mecânica, e você não está absorvendo nada. Você está ali como um robozinho fazendo exame. Não pode ser assim, tá? Você tem que ter a visão ampla do que você realiza para você poder acumular conhecimento, acumular informação, tá bom? Dry View, processo de revelação a seco. Trata-se de impressoras acopladas ao sistema do tomógrafo que permite a passagem das imagens para a película ou papel fotográfico. Atualmente a gente está tendo uma utilização bem mais ampla de papel fotográfico, tá? Porque ele é menos custoso.
Dependendo da situação, o serviço imprime as imagens e grava um CD, tá? Que o paciente, depois de um tempo, ele acaba jogando as imagens fora e às vezes ele guarda o CD, que é menorzinho, ocupa menos espaço. As imagens também podem ser armazenadas em um banco de dados para impressão posterior ou gravadas em um CD ou DVD. Calibração. Procedimento para ajustar a sensibilidade dos detectores é utilizada para a correção de dados de medição. Então, de tempos em tempos, é feita a calibração da máquina, tá? Para ver se ele está calculando a imagem, as densidades, da imagem de forma correta, tá? Para calibrar a máquina, para que ela esteja com os detectores funcionando de acordo com a emissão correspondente, tá? A gente não pode esquecer que mesmo a gente tendo uma tecnologia avançada, a gente ainda está trabalhando com raio-x. Então, a gente tem que ter o controle das doses, tudo direitinho. Fantoma, objeto de exploração, cuja propriedade de atenuação são similares ao corpo humano. Então, ele tem as densidades correspondentes às densidades que a gente vai encontrar no corpo humano, tá? É utilizado para provas funcionais e controle de qualidade do maquinário, tá bom? A gente tem nesses dois formatos, e tem diversos formatos diferentes. A gente tem fantoma para tudo quanto é gosto, como diz o outro. A gente tem aqui alguns exemplos, tá? O fantoma aqui desmontado. A gente tem as pecinhas, ó, que apresentam diversas densidades. E a gente tem a imagem da demonstração dessas densidades, tá? Como eu falei, tem fantoma de vários formatos, de vários tipos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de fantomas para a gente visualizar. Ó. Tem um formato de bebê, formato de criança. Tem uma parte do quadril aqui. A gente tem esses dois aqui embaixo de acrílico. Então, nós terminamos aqui a nossa parte de terminologia em tomografia. Espero que vocês tenham gostado. Tá? São os termos mais comumente utilizados. Nós temos vários outros termos, tá bom? Dentro de cada máquina específica, cada fabricante, cada modelo, a gente vai ter algumas variações, tá? Eu coloquei as que são mais comuns entre as máquinas, entre os fabricantes e as mais utilizadas, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui para resolver, tá bom? Só entrar em contato. Até a próxima.